A história de Jó. Você com certeza já se questionou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Hoje, vamos explorar uma das narrativas mais fascinantes e significativas da humanidade, a trajetória de Jó. Considere perder tudo que você valoriza e ainda assim conservar sua crença. Esta não é apenas uma antiga história. É uma aventura comovente que questiona nossas convicções mais íntimas. Descubra os enigmas de Jó, um indivíduo que confrontou o impensável e, mesmo assim, manteve-se constante. Acompanhe-nos e observe como essa narrativa ancestral ainda ecoa intensamente em nossas existências atualmente. Neste relato bíblico do livro de Jó, conhecemos um homem abastado, chamado Jó, que habitava numa região denominada Uz. Ele possuía uma numerosa família e era proprietário de vastos rebanhos. Jó era um ser íntegro e correto, sempre dedicado a viver uma existência ética e mantinha uma conexão muito disciplinada com o divino. Reverenciava a Deus e afastava-se do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e inúmeros servos. Era considerado o mais proeminente entre todos os habitantes do Oriente. Os descendentes de Jó costumavam celebrar festas em suas residências em seus aniversários e convidavam suas 3 irmãs para partilhar alimentos e bebidas com eles. Antes de continuar o vídeo, pense se essa história está te ensinando algo valioso e fortalecendo sua fé. Imagine quantas vidas podem ser tocadas. Deixe seu like, comente amém e compartilhe essa mensagem após terminar de assistir. Após um ciclo de festividades, Jó organizava uma cerimônia de purificação para eles. Ao amanhecer, ele apresentava uma oferta queimada por cada um, refletindo: talvez meus filhos tenham transgredido e renegado a Deus em seus pensamentos. Esta era a prática habitual de Jó. O Criador ressaltou as qualidades de Jó para o adversário. Contudo, Satanás argumentou que Jó era justo apenas porque o Senhor o beneficiava generosamente. Em determinado dia, os mensageiros celestiais vieram se apresentar diante do Senhor. E o acusador também estava entre eles. O Senhor indagou ao adversário: de onde você procede? O tentador respondeu ao Senhor que estava percorrendo toda a terra, indo e voltando por ela. Então, o Senhor disse ao oponente: observou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e reto, que respeita a Deus e evita o mal. Será que Jó venera a Deus sem motivo? Contestou o inimigo. Você não estabeleceu uma barreira ao redor dele, de sua casa e de tudo o que ele possui? Você abençoou todos os seus empreendimentos, e seus rebanhos e manadas se expandiram pela terra. O tentador desafiou o Senhor, afirmando que, se lhe fosse permitido infligir aflição a Jó, ele mudaria e amaldiçoaria ao divino. Deus permitiu que o adversário atormentasse Jó para examinar essa audaciosa declaração, mas proibiu que eliminasse a vida de Jó. Porém, estenda sua mão e atinja tudo o que ele possui, e certamente ele o amaldiçoará em sua presença, disse o maligno ao Senhor. Concordo então, tudo o que ele possui está sob seu domínio, mas não toque no próprio homem. Assim, o inimigo retirou-se da presença do Senhor. Jó recebeu 4 informações num único dia, comunicando que suas ovelhas, servos e 10 filhos haviam falecido, vítimas de invasores saqueadores ou catástrofes naturais. Em um dia, enquanto os filhos e filhas de Jó estavam comemorando e bebendo vinho na residência do primogênito, um mensageiro chegou até Jó e comunicou: os bois estavam arando e os jumentos pastando nas proximidades, quando os sabeus atacaram e os capturaram. Eles eliminaram os servos à espada
e eu fui o único sobrevivente para informar você." Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou e disse: "O fogo divino desceu dos céus e consumiu as ovelhas e os servos. E eu fui o único que escapou para contar a você." Enquanto este ainda falava, chegou mais um mensageiro. Os caldeus formaram 3 grupos de ataque e realizaram um ataque surpresa aos seus camelos, levando-os embora. Eles eliminaram os servos à espada, e eu fui o único que conseguiu escapar para comunicar a você. Ainda falando, outro mensageiro chegou, declarando: seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do primogênito, quando subitamente um vento forte surgiu do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. Ela ruiu sobre eles e eles faleceram. Eu sou o único sobrevivente para informar a você." Em seu pesar, Jó rasgou suas vestes e raspou a cabeça, mas ainda assim glorificou a Deus em suas orações. Então Jó se ergueu, rasgou seu manto, raspou sua cabeça e, prostrado ao chão, adorou, declarando: "Nu vim do ventre materno, e nu partirei. O Senhor concedeu e o Senhor retirou. Louvado seja o nome do Senhor." Em tudo isso, Jó não cometeu falta nem atribuiu a Deus qualquer culpa. O adversário aparece no firmamento novamente, e o Criador lhe oferece outra oportunidade para testar Jó. Desta vez, Jó sofre de terríveis chagas na pele. A companheira de Jó tenta persuadi-lo a renegar a Deus e desistir da existência, mas ele resiste e tenta suportar seus padecimentos. 2 narrativas são habilmente entrelaçadas, uma celestial e outra terrestre. Os acontecimentos na terra são a consequência de algo que já ocorreu no céu, assim como há conflito na terra imediatamente após um embate no céu. Elifaz, Bildade e Zofar, 3 companheiros de Jó, chegam para consolá-lo, permanecendo com ele em silêncio por 7 dias em deferência ao seu luto. Jó fala no 7º dia, iniciando um diálogo no qual cada um dos 4 homens oferece descrições poéticas de seus dilemas. Jó lamenta o dia do seu nascimento, comparando a existência e o falecimento com a claridade e a escuridão. Ele deseja nunca ter nascido e que seu nascimento tivesse sido ocultado pelas trevas, sentindo que a vida apenas intensifica sua agonia. Elifaz responde que Jó, que anteriormente reconfortava outros, agora admite que nunca foi realmente consciente da aflição deles. Elifaz conclui que a dor de Jó deve ser devido a alguma transgressão que ele cometeu e recomenda que Jó busque o favor divino. Bildade e Zofar concordam que Jó deve ter praticado algum mal para provocar a justiça divina e argumentam que ele deveria tentar demonstrar um comportamento mais inocente. Bildade supõe que os descendentes de Jó trouxeram a morte sobre si mesmos. Pior ainda, Zofar insinua que qualquer erro que Jó tenha cometido mereceria muito mais sofrimento do que o que ele recebeu. Jó reage a cada um desses comentários, ficando tão irritado que chama seus simpatizantes de médicos inúteis que mascaram sua ajuda com mentiras. "Meus ouvidos captaram e compreenderam isso. O que vocês conhecem, eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas eu almejo falar com o Todo-Poderoso e debater meu caso com Deus. No entanto, vocês me difamam com falsidades, são todos médicos ineficazes." Jó questiona por que o Criador julga as pessoas com base em suas ações, quando ele poderia facilmente corrigir ou perdoar esses atos. Jó fica perplexo sobre como um ser humano pode satisfazer completamente a justiça divina, dado que os caminhos do Senhor são misteriosos e além da compreensão humana. Além disso, os humanos não podem persuadir a Deus com suas palavras. O Criador não se deixa enganar, e Jó admite que nem mesmo conhece a si mesmo o suficiente
para defender seu caso perante o Senhor. Jó anseia por alguém que possa mediar entre ele e Deus. Jó acredita que no céu há uma testemunha ou redentor que atestará a sua integridade, como ele expressa: sei que o meu Redentor vive e que no final ele se erguerá sobre a terra. E também, agora mesmo, a minha testemunha está no céu, o meu advogado está nas alturas. O padecimento se torna insuportável para Jó, e ele se torna amargo, ansioso e assustado. Ele lamenta a injustiça divina de permitir que pessoas más prosperem enquanto ele e muitas outras pessoas honestas sofrem. Jó deseja confrontar o Criador e protestar, mas não consegue encontrá-lo fisicamente. Ele acredita que a sabedoria está oculta da humanidade, mas decide persegui-la temendo a Deus e evitando o mal. Durante seus discursos, Jó pediu a Deus 36 vezes que falasse com ele. Agora, seu desejo é atendido. Nas duas ocasiões em que Deus fala com Jó, isso acontece no meio de uma tempestade. Há uma certa ironia na maneira como o Criador se dirige a ele. Jó é lembrado pelo Senhor de que ele é o Criador de tudo. Deus percorre sua impressionante atividade de criar e sustentar o mundo, questionando a Jó se ele poderia igualar essa obra. Ele finaliza indagando se Jó está em posição de julgar, afirmando que é impertinente para Jó acreditar que Deus deveria se explicar a ele. Jó é feito sentir-se diminuto. Eventualmente, Jó responde: sou indigno. Como posso responder-lhe? Coloco minha mão sobre a boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. 2 vezes, mas não direi mais nada. O Criador não fala sobre si mesmo como Criador, mas sobre 2 de suas criaturas. O discurso está repleto de ironia mais uma vez. Ele questiona Jó sobre seus pensamentos a respeito do hipopótamo, o Beamote, e do crocodilo, o Leviatã, como se essas extraordinárias bestas possuíssem as respostas para os grandes dilemas da existência. Jó é lembrado de que não pode compreender a Deus, nem o reino animal, muito menos o universo moral. Assim, o ponto principal do Senhor é: por que você está tentando discutir comigo? Jó responde que Deus é onisciente e que nenhum plano dele pode ser frustrado. Ele agora percebe que seu questionamento a Deus foi totalmente inadequado e ele se despreza e se arrepende em cinzas e pó. Embora o encontro com o Criador seja humilhante para Jó, o cerne do problema de Jó é tratado, pois ele volta a se conectar com Deus. O diálogo oferece um clímax magnífico e inesperado para o livro. No epílogo, o texto muda de poesia para prosa, quando Jó aceita que não deve culpar o Senhor por suas interações com ele. Deus restaura a Jó seus filhos, 7 filhos e 3 filhas, propriedades, camelos e rebanhos de ovelhas, tornando-o muito mais rico e feliz do que antes. Como servo do Criador, Jó é reabilitado. Por outro lado, os 3 amigos de Jó são severamente repreendidos por Deus, que diz que eles não falaram corretamente sobre Jó, indicando que não devemos citar seus discursos como se fossem verdades. O notável nas 2 rodadas do Senhor com Jó é que ele ainda não responde às indagações de Jó e não lhe revela sobre sua aposta com o adversário. Jó não precisava saber o que estava acontecendo no céu, porque Deus tinha seus motivos para permitir que ele sofresse. Devemos ter em mente uma diferença acentuada entre a compreensão judaica deste livro e a cristã. O judeu dos tempos do Antigo Testamento não podia ver os problemas da vida temporal à luz da eternidade. Ele sentia que a justiça divina deveria ser vista nesta vida, já que tanto pessoas boas quanto más iam para o mesmo destino, o Sheol, lugar de existência sombria onde os espíritos partidos repousavam. Os cristãos, por outro lado, têm uma perspectiva completamente diferente sobre o sofrimento atual. Eles contemplam
a maior visão do céu à luz da obra de Cristo. O padecimento neste mundo parece insignificante em comparação com a existência que nos aguarda no céu. Consequentemente, há apenas insinuações de vida após a morte ao longo do livro de Jó. Em um momento, Jó declara que encontrará Deus após seu falecimento, mas este não é um tema recorrente no livro, e ele não tem conhecimento de como isso acontecerá. O livro de Jó tem duas narrativas principais, a narrativa divina e a terrena. O livro inicia com a narrativa celestial, a reunião do Senhor no céu com o adversário. Satanás era um anjo cuja função era relatar transgressões. Ele era o acusador de Deus, que percorria a terra para relatar ao Criador como eram os seres humanos. No tempo de Jó, o tentador havia se tornado tão cínico que não acreditava que alguém pudesse amar a Deus pelo próprio Deus. Ele acreditava que as pessoas só amavam ao Senhor pelo que ele podia lhes proporcionar. Assim, ocorre um debate entre o Criador e o adversário, com Satanás argumentando exatamente isso. Deus questiona ao tentador se ele encontrou Jó em suas jornadas pela terra. Jó me ama porque ele me ama, não por qualquer bênção que recebeu, afirma o Senhor. A resposta do adversário é cínica, argumentando que se Deus retirasse as bênçãos de Jó, ele blasfemaria contra o Criador, assim como qualquer outro. Como resultado, ocorre a aposta divina. A tensão é fundamental em qualquer excelente drama. Jó desconhece a aposta divina, enquanto o leitor está ciente. O teste seria inútil, se ele soubesse. Esse encontro nos ensina verdades valiosas sobre o adversário. Primeiramente, sugere que ele não pode estar em dois lugares simultaneamente, não sendo dotado da onipresença divina. A narrativa humana, o debate entre Jó e seus companheiros, ocupa a maior parte do livro. Por que Jó está sofrendo mais do que outras pessoas? É a questão central abordada. Existem duas visões. A. Os amigos estão convencidos de que o sofrimento de Jó é devido à sua transgressão. B. Jó tem certeza de que não está pecando e defende sua inocência. A troca é repleta de suspense, pois o leitor sabe que Jó está correto. A estrutura de duas narrativas do livro nos recorda que ninguém conhece o panorama completo quando se trata de compreender por que as pessoas sofrem. Deve ser extremamente difícil se defender quando se está em tamanha miséria. Além da busca por explicações, todos são confrontados com uma pergunta maior. Posso continuar a acreditar em um Deus benevolente quando tudo parece estar dando errado? O livro de Jó oferece uma resposta a essa pergunta. Qual foi a maior dor de Jó? Isso esclarece a importância deste tema. Foi uma confrontação física? Ele estava coberto de chagas da cabeça aos pés, cansado, exausto e em dor excruciante. Socialmente, devido à sua aparência física e ao fato de que a comunidade local estava ciente de sua recente tragédia, ele se tornou um marginalizado social. As pessoas evitavam-no em vez de conversar com ele, enquanto ele se sentava na pilha de cinzas, na extremidade da aldeia. Até os jovens zombavam dele. Mentalmente, ele enfrentou a angústia mental de não saber por que essas coisas aflitivas estavam acontecendo com ele, especialmente porque parecia não haver nada em seu passado que indicasse isso. Espiritualmente, sua angústia espiritual era muito pior do que qualquer outra, pois ele se sentia distante de Deus. Jó clamou, suplicando ao Senhor para localizá-lo, falar com ele e até mesmo discutir com ele. Essa foi a verdadeira dor mais excruciante. O sofrimento é muito mais agonizante se acreditarmos que o Criador está distante e indiferente. No entanto, quando Jó finalmente conseguiu falar com Deus, as coisas não aconteceram como planejado. Para os cristãos, o livro de Jó pode ser visto no contexto do Novo Testamento.
Deus permitiu que o adversário provocasse a morte de Jesus na cruz, com o próprio filho questionando: "Meu Deus, por quê?" Assim como com Jó, o Senhor não explicou por quê. Isso sugere que até o Filho de Deus perdeu o contato com o propósito de seu sofrimento sob a intensidade do tormento da crucificação. 2.2 O cristão entende que a vida continua além da morte. Os problemas do sofrimento não precisam ser resolvidos nesta existência. É interessante notar que, na versão grega do livro de Jó, um versículo adicional foi incluído, declarando que ele, Jó, ressuscitará com aqueles que o Senhor ressuscitar. Essa esperança de ressurreição nos recorda que haverá uma reivindicação final de Jó. Os cristãos acreditam que Jesus retornará para julgar os vivos e os mortos no final dos tempos. Um dia haverá uma cena de tribunal em que Jesus se sentará como juiz, e todas as pessoas más e piedosas que já viveram estarão diante de seu trono para serem julgadas de acordo com suas ações no corpo. Então, tudo pelo que Jó ansiou está prestes a se tornar realidade. A justiça divina será aplicada a toda a humanidade em uma reivindicação pública de justiça. Acabamos de explorar as profundezas da narrativa de Jó, uma jornada de fé, sofrimento e redenção que toca a alma e desafia nossa compreensão. Se você se sentiu inspirado, intrigado ou até mesmo questionando, saiba que há muito mais a descobrir. Cada história que compartilhamos aqui é uma nova oportunidade de olhar para dentro de nós mesmos e para o mundo ao nosso redor. Não perca nenhum momento dessas explorações fascinantes. Inscreva-se agora, deixe seu like se você se conectou com a narrativa de hoje e compartilhe nos comentários como ela impactou você. E não se esqueça de compartilhar esta história com alguém que, como você, ama desvendar os mistérios da vida e da fé. Juntos, vamos continuar essa jornada de descoberta e inspiração. Obrigado por acompanhar e até a próxima.